volta com o Cidade Alerta Bahia. Eu já vou seguir lá para Santo Antônio de Jesus, retomar meu contato ao vivo com o repórter Marcos Valentim. Ele que está acompanhando desde cedo o julgamento do influenciador digital Yuri Sheik, acusado de matar o empresário William Oliveira. Quase 6 anos deste crime. A gente, durante todo esse tempo, acompanhando os desdobramentos deste caso aqui na nossa Record Bahia. Está a vítima, está o Yuri Sheik, que chegou a ser preso por menos de 2 anos após o crime. Foi solto através de um habeas corpus e aguardava o julgamento em liberdade. Julgamento este aguardado por muita expectativa, sobretudo pelos familiares da vítima. A gente ouviu agora há pouco a mãe emocionada, se manteve ali inicialmente forte, lutando e pedindo pela justiça, mas uma mãe que se desarma ao lembrar do filho, de ter o futuro completamente interrompido por uma violência, por uma banalidade em uma festa. Ele que era empresário, inclusive, do ramo cultural, empresariava uma banda, então vivia ali nesse meio festivo e ali, no local onde ele escolheu para trabalhar, acabou perdendo a vida. E o resultado desse julgamento é aguardado por muita expectativa, por familiares e por todos que têm acompanhado esse caso. E aí eu já tenho o Valentim aqui comigo para seguir atualizando, para a gente saber aí ao longo de tantas horas de julgamento, em que fase estamos nesse momento, Valentim? Oi, Yula, nesse momento aqui, durante o julgamento de Yuri Sheik, já se aproximando, já passamos das 6 horas, começou às 9 horas da manhã. A previsão, o término por volta de 8 horas da noite. Pela manhã, ouviram as testemunhas de acusação e defesa. Durante a tarde, teve a pausa para o almoço. Logo após a pausa para o almoço, foi o debate, a acusação e a promotoria. E também a defesa do William Sheik, ou do Yuri Sheik, durante o julgamento dele aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus. E nós flagramos, Yula, no momento que ele chega aqui no tribunal de Santo Antônio de Jesus, para o julgamento dele, para o tribunal ficar cara a cara com o juiz, com o promotor, enfim, contar a versão dele aqui a todos. Vamos ver. Estou confiante, confio nos meus advogados também. Quando existe verdade, existe certeza do que você vai falar, dos fatos que aconteceu. Você não tem a temer, você tem que encarar. Sua cabeça no dia 23 de junho de 2019, na festa do Paredão. O Sheik sempre foi uma pessoa alegre, uma pessoa que sempre foi popular de estar com o povo. Nunca fui de fugir de estar com a população. E eu estava no momento de descontração. Fui convidado do prefeito da cidade para fazer uma presença VIP no camarote dele. E estava aqui na cidade para isso. E aí, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Você ficou em... Os detalhes vão ser esclarecidos no plenário, tá bom? Você estava em habeas corpus e foi postado em rede social com passaporte, viajando, ostentando. O porquê disso, Sheik? Ostentando não, que ele se faz presente aqui em plenário. Não é ostentando. Eu sou um trabalhador como o senhor que está me entrevistando, pai de família. E você tem o seu momento de lazer. Assim como eu tenho um momento de trabalho, eu tenho meu momento de lazer. Você matou por quê, então? Não matei ninguém. E ele morreu como? No momento certo você vai saber a verdade. A mãe dele está aí, com essa dizer ela? Exatamente. Você vai falar o que para a mãe dele? Licença. Você tem alguma coisa para dizer para a mãe dele, Yuri? Oi? Dona Nélia está aí, falar o que para ela? Ei, Yuri. Licença, por favor. Ei, Yuri, a mãe dele tá aí, Dona Nélia. Você tem alguma coisa a dizer a ela? De boa, Yuri, pode falar. Dizer o que é ela, Yuri? Vem, Yuri. Quer dizer a mãe dela? A mãe dele tá aí? Dona Nélia. Uma coisa a dizer, Yuri? Bom. Para os seguidores, algum recado? Cara, homem, vem encarar a realidade. Mas homem mata? Você está sendo acusado de uma coisa grave. Assassino! Você é um assassino, tirou a vida do meu primo! Você tirou da vida dela de Arunda! Eu quero justiça! Você deve fazer de Arunda pra tirar a vida do meu primo, seu assassino! Assassino! Você é um assassino! Deixa que a justiça resolve.
viu? Hoje a menina dele completa 6 anos. E é hoje que Deus vai dar nossa vitória, viu? Que até hoje a gente sofre. Ele matou meu enteado, ele vai ser punido sim. Ele vai para as grades. Portanto, Iula, o momento exato que ele chega aqui ao Fórum de Santo Antônio de Jesus, o flagrante exclusivo da Record Bahia. Estou aqui ao lado da dona Nélia Oliveira, mãe de William do Will, a vítima desse brutal assassinato aí. Temos como acusado o Yuri Sheik, influenciador. Dona Nélia, a senhora está exausta, chegou cedinho aqui, né, para acompanhar o desfecho, né, dessa trágica história que teve como vítima o seu filho. Exausta, mas porém satisfeita pelo andamento que está tendo o julgamento. E acredito que hoje ele saia daqui direto para a cadeia, algemado. Mesmo porque todos os depoimentos foram firmes e constatou que todo mundo falou a mesma coisa, né? Não havendo nenhum pivô de situação nenhuma. Não teve amante, não teve nada de briga, de discussão, não teve nada disso. Simplesmente o assassino ficou chateado que meu filho não deu a mão a ele, que ele se acha um popstar, né? Então meu filho não gosta das atitudes dele, então por isso não deu a mão, não gosta de pessoas da índole dele. Quantos filhos o Will deixou? Meu filho é pai de uma menina de 15 anos hoje, né? O mês passado ela fez 15 anos. A outra vai fazer 14. E a menorzinha, né? Que faz 6 anos, justamente hoje, que na época ela tinha, né? Um mesinho. Como está o coração de mãe, assistindo, acompanhando, ouviu a voz dele, a senhora estava lá no salão do júri, acompanhou o que ele disse para os promotores, para a promotoria, para o juiz, para a defesa dele, enfim, para todos que estão acompanhando, né, ali no salão do júri. Sim, não quis, né, ver a figura do assassino do meu filho, não vai me acrescentar em nada, mas eu fiquei o tempo todo de cabeça baixa, escutando, e a todo momento ele se contradizia, né, no depoimento dele. E que, por sinal, várias vezes ele acabou mesmo se acusando. Até da uma de ninja ele deu, dizendo que desarmou meu filho, que meu filho tinha 2 metros de altura, ele pequenininho conseguiu tirar a arma do meu filho. Quer dizer, coisas que não... Queria até dar aula aqui de ninja aqui para as pessoas, mas não convenceu. Porque em depoimento ele falou que desarmou, o Will estava armado, que tirou a arma do Will, deu um tiro, né? Primeiro de baixo para cima pelo abdômen, e quando o Will caiu, ele acabou tirando nas costas. Na parte lombar aqui. Na lombar. Que até isso ele falou que não era as costas, né? Para você ver. Já foi constatado, né? Provado que meu filho não estava armado, né? Ele alega várias coisas. E quando uma coisa não dava certo, ele alegava outra coisa. Quer dizer, todo o tempo se contradizendo, querendo botar uma terceira pessoa como pivô, que não houve isso, não teve mulher, não teve discussão, não teve nada disso. Simplesmente ele ficou chateadíssimo, né? Como popstar, né? Que ele se acha. E meu filho não fez questão nenhuma de cumprimentar ele. E isso feriu o ego dele, foi o suficiente para ele pegar a arma. Porque isso foi dito, né? Várias testemunhas falaram a mesma coisa. E esse ocorrido aconteceu, como eu sempre falo, em ambiente aberto. Todo mundo viu. Não foi em ambiente fechado. A senhora espera que o conselho de sentença condene o seu filho e que o juiz, a senhora imagina que o juiz possa dar quanto de pena, quanto de tempo de reclusão para o Yuri? Esse monstro aí, pelo andar da carruagem aqui, né, do julgamento, pelos fatos, acredito que ele pega uns 30 anos, que o certo não era nem sair, né? Mas vamos ver aí, se a justiça não for corrompida, né? A senhora soube que ele estava em habeas corpus, né? Estava solto, réu solto, e estava ostentando nas redes sociais. A senhora soube disso, que ele estava no Instagram, em grupos. A senhora soube disso?
Saber a gente sempre sabe, né? Eu, apesar de não curtir muito rede social, eu acho isso uma perca de tempo, uma febre, uma coisa inútil. Eu não sei nem por que esse povo segue um monstro desse para enriquecer ele. Eu não entendo esse tipo de justiça, né? Mas hoje em dia qualquer gado de cachorro é influenciador. Ok. Estou aqui, Viúla, com a mamãe do William Oliveira, Will, empresário, ex-empresário do Black Style, empresário do mundo da música, que foi morto aqui nessa cidade no dia 23 de junho de 2019, durante uma festa de paredão, tendo como acusado aí o Yuri Sheik, um influenciador digital, Iula. Obrigada, Valentim. Transmita aí meu abraço a ela, força nesse momento em que se revive tudo, né? Um momento de profunda dor para familiares. Agradeço a sua participação. A gente volta a conversar ao vivo ainda hoje no Cidade Alerta Bahia. Se tiver qualquer novidade, se o julgamento for finalizado, acione a gente. Você tem prioridade diante desse caso de ampla repercussão e que a gente aguardava com muita ansiedade, claro, para a família muito mais. Agora eu quero chamar Calil aqui para esse bate-papo porque é um contraste. A gente ouvia aí a dor de uma mãe trazendo tudo que o filho viveu, como o filho perdeu a vida, falando das netas, uma que sequer chegou a ter convivência com o pai, porque agora está completando 6 anos. Por ironia do destino, justamente no dia do julgamento. Uma contradição com essas imagens de tanta ostentação, não é isso, Calil? Boa noite para você. Boa noite para você, Iula Braga. Um abraço para o telespectador do Cidade Alerta Bahia. E eu tenho também clareza de que esse sentimento é do telespectador que está nos acompanhando agora, de quem está agora também acompanhando lá em Santo Antônio de Jesus, onde o crime aconteceu no dia 23 de junho de 2019, quando William de Oliveira, o Will, foi morto covardemente. Nós temos um depoimento do advogado Vivaldo Amaral. Aí você está vendo a ostentação. Tudo isso que você está vendo aí, dessas imagens, foi depois do crime. Ele com a garrafa de champanhe, estourando uma garrafa de champanhe, posando sentado em capô de carro de luxo, em lanchas, triciclos, quadriciclos e por aí vai, fora do país. Tudo isso aí, a ostentação, que segundo ele, quando foi entrevistado pelo nosso colega Valentim, se referia a estar trabalhando. Aliás, quem é que não gostaria de trabalhar com todo esse luxo, pousando em jatinho? Mas, do outro lado, como bem disse Ula, Dona Nélia, uma mãe que viu o filho ser morto covardemente. E aí eu volto a dizer o que disse o advogado que está acompanhando a família de Will, doutor Vivaldo Amaral, quando ele contou aqui que testemunhas disseram que estavam a poucos metros do local onde o crime aconteceu e que um primeiro tiro foi disparado contra o peito de William, que estava de braços abertos. E depois, outros tiros são disparados nas costas. Ou seja, a consumação do crime. Que não deu direito de defesa. O que a gente espera? De que todas essas informações, que o juiz, porventura, já deve ter ouvido, seja colocado em consideração pelo júri. Seja levado em consideração pelo júri. Porque não houve direito de defesa, motivo torpe. Onde o que se fala que a negativa de um aperto de mão teria motivado o crime. Olha o motivo banal para uma morte dessa. E aí a pessoa sai, entra no carro, quando volta armada e dispara e atira. São essas as acusações que estão sendo feitas contra Yuri Sheik, acusado de ter matado no dia 23 de junho de 2019 esse rapaz que deixou órfão de pai 3 crianças. O William de Oliveira, um empresário, o Will, que, como a mãe diz, desde cedo
começou a ter responsabilidade depois que ele perdeu a avó materna. Iula. Calil, é de chocar ver essas imagens, saber que existe uma família tomada pela dor há 6 anos, há quase 6 anos, uma criança que hoje já está na fase da adolescência, que não tem a referência de um pai, uma outra criança que cresceu sem conhecer esta referência. E ele me parece muito destemido também, porque há 17 horas, Calil, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar através das redes sociais, que ele segue utilizando tranquilamente, postou em uma lancha com a família. Como você dizia agora, Calil, nem é todo trabalhador, já que ele considera ali, né, um trabalho para ele, tem os seus momentos de trabalho, os seus momentos de lazer. Nas redes sociais a gente vê mais lazer do que trabalho, né? A gente fica procurando, inclusive, o trabalho, tá, por se tratar realmente de um digital influencer, mas não se preocupa com o que está vivendo, é o que parece. O julgamento hoje, ontem estava em uma lancha com a família. Até uma falta de respeito, né, Calil, com a família que está ainda enlutada pela dor da perda. Exatamente, Iula, a dor da perda. E olha, uma senhora disse que um dos filhos de Will completou 6 anos, ou vai completar 6 anos. Ou seja, ele praticamente não viu o pai, não conhece o pai ou não conheceu o pai, era muito pequenininho. Então a gente espera que hoje saia a sentença e que a justiça seja feita. Iula. É o que aguardamos com muita expectativa, por isso a gente vai seguir em cima desse assunto. A qualquer momento a gente retorna ao vivo lá para Santo Antônio de Jesus, onde o julgamento acontece há quase 10 horas. E a gente vai trazer todos os detalhes e desdobramentos e a conclusão, se assim acontecer, até o fim aqui do Cidade Alerta Bahia. Deixa eu seguir direto lá para Valentim, me chamando urgente. Seria o fim do julgamento, Valentim? Tá com você. Isso mesmo, Iula. Voltamos aqui direto da cidade de Santo Antônio de Jesus, no julgamento de Yuri Sheik, acusado de ter matado o William de Oliveira no dia 23 de junho de 2019. Ele foi absolvido pelo Conselho de Sentença durante o júri de hoje aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus. O advogado dele aqui, advogado de defesa, falar conosco, tentar conversar com ele. Hoje a gente conseguiu demonstrar que Yuri, além de tudo, é um ser humano. É um homem como qualquer outra pessoa, que no momento de medo, ele só buscou somente se defender. E hoje, na presença do Conselho de Sentença, a justiça foi feita. Então a gente tinha certeza que a justiça seria feita e a defesa... Doutor, na sua visão, o que foi fundamental para esse resultado? Fundamental foi a demonstração da verdade dos fatos. Eu, juntamente com o Dr. Vitor, todo o tempo, a gente explicava à mídia que a verdade dos fatos seria trazida ao plenário do Tribunal do Júri, ao Conselho de Sentença, à sociedade, que é a quem importa. E no dia de hoje, a verdade foi esclarecida e Yuri foi absolvido. Justamente hoje a justiça foi feita. Qual a tese de defesa, doutor? A tese de defesa foi a legítima defesa, o artigo 25 do Código Penal, onde Yuri, em uma situação de medo, onde ele vinha sendo agredido, perseguido, ele somente o que ele fez foi se defender e o Conselho de Sentença também interpretou dessa forma. Passional, doutor? Passional? Foi passional também? Não existiu crime passional. O que existiu foi unicamente a legítima defesa de Yuri. O destino dele agora é para casa? Para casa, graças a Deus. Pode conversar com a gente? Depende muito dele. Pergunte ele lá, doutor. Vou lá. Só um momento que eu vou perguntar. Estamos ao vivo agora, estamos ao vivo na Record. Pergunta ele agora ali. No momento, até para não acontecer uma exposição maior. Ali no cantinho mesmo, ali no canto. No momento, não. E a verdade apareceu. Portanto, tá aqui Iula, ao vivo, no Tribunal de Júri, aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus. O Yuri Sheik, né, influenciador, foi absolvido pelo Conselho de Sentença. Durou desde as 9 horas da manhã. E a família está ali, tentar falar com a mãe. Estão muitas pessoas revoltadas aqui. Vou tentar conversar com algum familiar, se eu consigo falar com algum familiar. No momento aqui é um tanto quanto difícil, né? Há uma revolta por parte dos familiares. Não estão acreditando nesse veredito. Vou tentar localizar alguém aqui. Nós estamos aqui ao vivo no fórum da cidade de Santo Antônio de Jesus. Se consigo falar com a mãe ou com alguém aqui fora.
Tentei falar com o Yuri, até agora não consegui, mas vamos conseguir daqui a pouquinho, tentar manter um contato. Se pega um familiar aqui, algum parente dele, tentar falar com alguém da família. Estamos aqui ao vivo no Cidade Alerta. Tem um familiar aqui, por favor. A mãe está aqui. Que tamanho? Eu não acredito, não quero falar, não acredito, Jesus. Oh, Jeová Deus, eu creio no Senhor, Jeová. Oh, Jeová. Oh, meu Deus, não acredito, eu não acredito, Jesus, o que vai acontecer? A dona Nélia está bastante abalada, Yula. Não é para menos, né? Não esperava a absolvição do influencer, o Yuri Sheik. Durante todo o dia, desde as 9 horas da manhã, estamos acompanhando esse julgamento aqui na cidade. A absolvição dele. A família está em choque, né? Você era o que da do William? Sua amiga. Amiga, né? Tomou como choque a decisão? Demais, né? Você viu que ninguém aceitou ali. Ninguém que estava lá dentro aceitou. Só os jurados. Vão recorrer vocês? Não sei, aí é com a mãe dele. Aí é com a mãe dele, os advogados dele. A dona Nélia está bastante abalada, Yula. Tentar falar aqui com o advogado de acusação e com a promotoria também. Se eles vão recorrer da decisão, vão recorrer da decisão do corpo de sentença. O doutor Vivaldo está ali. Tentar manter um contato com ele. Ao vivo aqui no Cidade Alerta. No flagrante. Doutor Vivaldo, estamos aqui ao vivo, doutor. Doutor, vamos lá, prepara aqui, Yula. Segura aí, gente, vamos lá. Ao vivo. Doutor Vivaldo aqui ao vivo no Cidade Alerta com Yula. Doutor, absolvição, como é que o senhor recebeu essa notícia? O Ministério Público, na pessoa do doutor Luiz, e nós da assistência ao Ministério Público, entendemos que os jurados não souberam voltar. Eram jurados novos, a primeira vez que estavam atuando em um tribunal do júri. Eu acredito que eles se confundiram no momento de dar resposta. Então aconteceu, a gente tem que respeitar, nós vamos recorrer e com certeza daqui a alguns meses estaremos aqui mais uma vez fazendo um júri, porque entendemos que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Vamos recorrer. O corpo de júri confundiu, você acredita nisso? Eu acredito que o corpo de jurados confundiu no momento. Qual foi a votação dada? Não pode. O número não pode? Não pode, a sala é secreta, não pode. Então a acusação, né, juntamente com a promotoria, vai recorrer da decisão? Com certeza, o doutor promotor já vai recorrer. Ele é o dono da ação penal, nós somos da assistência, ele vai recorrer e com certeza daqui a alguns meses estaremos aqui para fazer o segundo júri com novos jurados. Queira Deus que sejam jurados mais experientes, que entendam e vejam que o momento, que os fatos são graves e aí vamos aguardar o que é que virá. Tem como chamar o doutor Luiz Eduardo para mim? Sim. Falar com ele ali, se consigo falar com o doutor Luiz Eduardo, da chegadinha aqui, vamos lá. Chega aqui ao vivo. No Cidade Alerta. Doutor Luiz Eduardo, estamos aqui ao vivo no Cidade Alerta com a Yula. Doutor, absolvição, a promotoria vai recorrer da decisão? Já recorremos, já está na ata aqui do júri, já recorremos. Uma decisão, nós não entendemos o porquê os jurados entenderam desse jeito. Trouxemos 4 testemunhas oculares, no sentido de que o Yuri ele executou o William. A defesa não trouxe nenhuma testemunha para comprovar que ele agiu em legítima defesa. Nem a própria esposa do Yuri relatou que ele agiu em legítima defesa. O Yuri mudou de versão 3 vezes, né? Cada hora ele mudava a versão. Uma hora ele disse que entrou em lesões corporais com o William. Fato esse corroborado pelo laudo que tem nos autos que o Yuri não tinha lesão alguma, né?
Mas aí ele muda de tese de novo, né? Dizendo que pegou a arma na mão de William. William, um indivíduo forte, alto, musculoso, né? Mas é isso que acontece no júri, né? A população resolveu por bem absolver o Yuri, então, mas vamos recorrer. Certamente teremos um novo julgamento, porque a decisão tomada pelo corpo de jurados foi completamente contrária à prova dos autos. Não há prova nenhuma nos autos que ele agiu em legítima defesa. A situação do juiz, ele acata o conselho de sentença decidir. Justamente. Se o corpo de jurados entender por condenar, cabe apenas ao juiz-presidente fixar a dosimetria da pena. Sim. A situação, os familiares estão revoltados, né? Não é para menos. Claro, não é para menos. Matar no Brasil sai muito barato, não é? Ele ficou apenas 1 ano e pouco preso, depois livrou-se solto por um habeas corpus, né? E tá aí. Temos uma vida ceifada, a Bahia com os maiores índices de homicídios do Brasil, né? O Brasil, a semana passada a imprensa divulgou um anuário de violência com quase 50 mil mortes. E estamos aí, mais uma impunidade, mas com certeza vamos recorrer e o Tribunal de Justiça da Bahia vai anular esse julgamento para que seja refeito, porque a decisão dos jurados foi completamente contrária à prova dos autos. O senhor, como profissional de justiça, como promotor de justiça, ao longo da sua carreira já viu algo parecido? A gente vê, né? Mas como nós não concordamos com a decisão do corpo dos jurados, principalmente nesse caso, porque não há prova alguma dele ter agido em legítima defesa. Ele não trouxe uma testemunha, como eu já disse antes, nem a esposa dele corroborou a tese dele de legítima defesa. É cansativo, desde as 9 horas da manhã até agora, né, pelo seu horário já está avançado. Houve entendimento das partes que não teria réplica nem tréplica, para poder evitar um prolongamento dessa audiência, dessa sessão, desse julgamento, na verdade. Nós entendemos de não ir para na réplica, foi um entendimento do Ministério Público junto com o assistente de acusação, né, Dr. Vivaldo Amaral, porque justamente como eu disse, no nosso entendimento, o corpo de jurados já estava convencido, né, porque o corpo de jurados ouviu as 4 testemunhas presenciais, né, ouviu a Bianca, ouviu outras 3 testemunhas, né, que todas as 4 testemunhas foram categóricas ao afirmar que o William não disse nada para ele, né? E foi executado quando estava passando próximo ao carro do Yuri. Só para as pessoas entenderem, qual o prazo que a promotoria tem, a acusação tem para poder recorrer e quando pode programar um próximo julgamento? O prazo já recorremos de imediato, né? Depois do juiz abrir vista para a apresentação das razões recursais, que deve ser nesse sentido que, como eu relatei, né? A decisão dos jurados foi absolutamente contrária à prova dos autos. Não há nenhuma prova, como eu disse, a legítima defesa quem deve provar é aquela pessoa que alega legítima defesa. E a única pessoa que alega legítima defesa é ele, né? Sem nenhuma prova de nenhuma testemunha. E agora vai abrir prazo para a apresentação das razões recursais e depende aí do tribunal, né? Se o Tribunal de Justiça vai acatar a apelação do Ministério Público e da assistente de acusação e vai determinar que seja realizado outro julgamento. Muito obrigado pela sua disponibilidade, boa sorte aí e estamos sempre atentos à boa informação, sempre levando a verdade através dos microfones aqui da Record Bahia. Muito obrigado a vocês. Portanto, Yula, estamos aqui ainda no tribunal, no salão do júri, onde aconteceu o julgamento de Yuri Sheik, influencer. Vou tentar se ele consegue falar. Quer falar? Você está próximo a Yuri aqui? Vou falar com ele aqui. Vai falar, Yuri? Vamos lá? Estamos aqui ao vivo. Yuri, estamos aqui ao vivo no Cidade Alerta. Você foi absolvido. Qual o sentimento? Com todo respeito, irmão. Não quero falar agora. Meus advogados me autorizaram. Eu queria muito poder falar com vocês. Mas eu... Quer desabafar? Desabafa. No momento certo. Não, mas agora teve absolvição, só para você falar o recado para alguém de casa, para alguém da família sua que está ouvindo, está assistindo agora. Você foi feita? No momento certo, vocês fazem uma coletiva de imprensa e eu atendo todos vocês. Tá mas está tranquilo, o coração está tranquilo? Sim. Justiça foi feita. Glória a Deus por isso. No momento certo eu converso com vocês, tá bom? Ok, eu vou respeitar você, tá bom? Tentamos aqui conversar com ele, ele conversou conosco com exclusividade para o Cidade Alerta da Record Bahia.
Aqui, ó, o salão do júri, lotado. Portanto, esse é o julgamento, foi o julgamento de Yuri Sheik, influencer. Ele é acusado de ter matado o empresário do ramo da música William de Oliveira no dia 23 de junho de 2019, em uma festa de paredão aqui em Santo Antônio de Jesus. A vítima, depois de receber 2 tiros, morreu em um hospital. Ele foi preso dias depois, o Yuri Sheik. Foi posto em liberdade através de um habeas corpus e hoje, quase 6 anos após a morte, após o crime, ele foi absolvido durante o julgamento que durou todo o dia de hoje aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus. Aqui a imagem dele, a imagem do Yuri, conversando com os advogados que auxiliaram aí. Olha lá. Mas respeito a decisão, viu? Deus abençoe, sucesso, Deus abençoe. O Yuri cumprimentando o promotor, os advogados de acusação da vítima. Eu vou ouvir o diálogo. Eu nem conheço você, entendeu? Mas é nosso trabalho, viu? Mas vá pelo caminho, né? Não se envolva mais em nada, viu? E trabalhe. Continue assim. Só uma palavra. No momento certo eu vou falar, não quero falar agora. Estou com a cabeça pesada também, doendo. Meus advogados também me orientaram a não falar agora. E no momento oportuno, faz uma coletiva de imprensa que eu falo com todos vocês, tá bom? Obrigado. Com certeza. O Yuri saindo aí, deixando o fórum aqui da cidade de Santo Antônio de Jesus. Reportagem exclusiva Record Bahia aqui no Cidade Alerta com você, Yula. A equipe da Polícia Militar, os guerreiros do 14º Batalhão de Polícia Militar aqui da cidade, familiares, amigos da vítima. Portanto, estamos aqui desde as primeiras horas da manhã de hoje, aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus, acompanhando o julgamento. Obrigada, viu, Valentim? Parabéns pelo seu trabalho. A gente volta daqui a pouquinho a conversar com você, com os desdobramentos finais desse resultado surpreendente. Valentim vai aguardar a coletiva de imprensa, certamente, do Yuri Sheik, uma outra oportunidade, como ele disse, e a nossa solidariedade à família que esperava que a justiça pudesse ser feita, mas essa foi a decisão final.